Salmos 37:5. Salmos 37:5. Salmos 37:5. Vamos falar sobre a área financeira e vamos ver o que é que Deus diz para nós hoje. Salmos 37:5 e diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam nos seus caminhos, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores são derrigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Muitas das vezes nós vemos pessoas, às vezes à nossa volta, que prosperaram. E nós às vezes ficamos a pensar, mas como é que é possível pessoas que não têm Deus, como é que podem prosperar? Como é que podem conseguir? E nós muitas das vezes com esforço estamos a continuar a andar. A diferença é que nós temos Deus. E alguns dizem, então, mas tendo Deus, por que é que não estamos mais abençoados? Nós temos que ver uma coisa. O julgamento começa pela casa de Deus. Ou nós começamos a ter outro comportamento completamente diferente. Ou então a bênção não pode chegar até nós. Se você agarrar no Deuteronômio 28, a primeira parte diz logo: se ouvires atentamente a minha voz e guardares os meus mandamentos, então eu te abençoarei. Nós estamos a guardar os mandamentos que Ele manda. Quando Ele diz para nós abençoarmos o nosso inimigo, aquele que nos faz mal, nós estamos a fazer o que é correto. Às vezes nós não entendemos porquê. Você sabe que para fazer, principalmente em doçaria, você agarra num bocadinho de fermento e um pouco mesmo de fermento, mete e os bolos crescem mais e não é preciso muito fermento, pelo menos acho eu. Não é? Eu não tenho muito conhecimento disso, mas basta um pouco de fermento. Só se deixa a ira, a raiva entrar dentro de si, um pouco de fermento leveda toda a massa. E vai criar problemas na sua vida, no seu coração, mais do que você possa imaginar. Deus sabe a matéria que nós somos feitos. Ele sabe muito bem. Ele nos deixa muitas vezes para passar por situações em que nos é difícil, mas é de propósito. Para que nós tiramos do nosso coração o que não presta e nós reconhecemos que realmente há coisas em nós que não prestam. E ao reconhecer isto, pedir a Deus, Senhor, tira isto do meu. Tira isto de mim. Eu preciso de ti. Você sabe que sem Deus nada conseguimos fazer. A lição, hoje, a mensagem que eu vos vou transmitir e fala exatamente sobre isso. Sem Deus, nada conseguimos. Nada conseguimos. Depois de nós entendermos isto e fazermos o que é correto, a bênção vem sem esforço. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto será acrescentado. Tudo o resto vem sem ser preciso fazer nada. Porque a chuva vem na altura oportuna. Quando é preciso. E não vindo a chuva que nós necessitamos, oramos a Deus, ela vem. Guarde o seu coração. Não deixe entrar no seu coração aquilo que vai contaminá-lo, que vai estragar a sua vida.
Guarde-se em Deus. Guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Vamos semear. Tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer. Por tuas promessas e tudo que és. Pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Te agradecemos de coração. E sabemos que tudo aquilo que o homem semear vai colher. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Êxodo 19:4. Êxodo, Velho Testamento, Êxodo 19:4. Mensagem de hoje, o título é Como Águias. Sabe que a Bíblia compara-nos a nós como águias. E a primeira coisa, a imagem que todas as pessoas têm é uma águia forte. Você sabe que grande parte dos exércitos utilizavam, ainda hoje utilizam, as águias como símbolo. Um símbolo de poder, de força. Só que nós temos que conhecer bem o que é uma águia. Realmente, a águia é um animal forte, não é? Um animal que transmite poder, capacidade. Mas temos que entender como é que a águia funciona. A águia é um animal que voa sem esforço. Você disse, sem esforço? Sim. Ele voa até uma determinada altura e nessa determinada altura ela apanha as correntes de ar e nas correntes de ar ela plana sobre as correntes de ar. Tem uma capacidade enorme de visão, aí com perto de 2 km. Ela consegue ver um animal que quer apanhar para aí a 2 km. E quando o vê, faz um voo. E como é que faz esse voo? Encolhe as asas e atira-se. A gravidade faz o resto. E consegue ir apanhar. Quando agarra a sua presa, crava as unhas de tal forma que não larga. E porquê que Deus nos compara com águias? Eu quero que você entenda uma coisa. Em tudo o que eu falei, veja Deus a operar. Nós temos que começar a nos habituar a voar acima das circunstâncias. Porque a águia faz o mesmo. Quando há uma tempestade, ela não desce, sobe. Ela passa por cima da tempestade. Você entende? Você entende que nós temos que fazer o mesmo? Que quando a tempestade vem, nós temos a certeza que temos Deus do nosso lado. E em vez de descermos, em vez de ficarmos tristes, de não conseguirmos continuar, de nos ser difícil, nós temos que olhar para cima e saber que há um Deus que nos guarda, que nos ama. A águia realmente consegue ver a grandes quilómetros, mas também nós conseguimos ver, porque Deus nos mostra.
Da mesma forma, quando vemos a bênção, nós temos que declarar que é nossa e agarrar a ela sem nunca largar. Por isso é que Deus diz orar sem cessar. Por isso é que diz resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Muitas das vezes temos a bênção na nossa mão e abrimos a mão, largamos, porque achamos que não é possível. Quando já temos tudo na nossa mão. Quando oramos, passamos a ter direito àquilo que oramos. Nós não podemos olhar para as circunstâncias como elas nos apresentam, mas temos que olhar para as circunstâncias com olhos de vencedor. Aqui em Êxodo 19:4, vejam o que é que Deus diz. Vós tendes visto como fiz com os egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe até mim. Agora, pois, sede diligente, ouvirdes a minha voz e aguardardes o meu concerto. Então sereis minha propriedade particular, peculiar, e entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus estava a falar ao povo de Deus que tinha tirado do Egito, o povo que tirou com mão forte do Egito. Foi os judeus que fizeram alguma coisa para sair do Egito? Não, Deus fez tudo. As pragas foram feitas por Deus. O poder foi feito por Deus. Não foi o homem, não foi a mulher que nada fez. Entenda de uma vez por todas que aquilo que nós podemos fazer nesta terra pode até ser alguma coisa, mas se nós tivermos Deus e operarmos através de Deus, vamos fazer grandes coisas, muito maiores, coisas que nós não conseguimos fazer como humanos, mas que podemos fazer tendo Deus. A diferença é que temos que deixar de olhar para as circunstâncias à nossa volta. Temos que deixar de confiar nas impossibilidades. Sabe que o diabo tem, o diabo tem um poder de tentação tremendo. O próprio Deus, na sua palavra, diz que se não fosse por causa dos escolhidos, toda a carne, nenhuma salvaria. Então quer dizer que ele pode tentar até os escolhidos. Por isso nós temos que ter cuidado. Por isso que temos que buscar a sua palavra, buscar a Deus, orar constantemente. Porquê? Porque só assim escapamos desta corrupção que existe no mundo. Muitas vezes somos levados a pensar, não, toda a gente faz, porque é que eu não hei de fazer? E isso é correto? E o seu Deus? Mas se não for assim, como é que eu me vou livrar? Não sei. Se quer que eu lhe seja sincero, eu não sei. Mas se você confiar em Deus, Ele o livra. Você tem que ser como a águia. A águia não se importa do que é que está a acontecer cá embaixo. A águia, a única coisa que se importa é ter o alimento suficiente para dar para ele e para os seus. O resto continua a voar, imponente. Nem as outras aves se metem com ela. Sabe porquê? Porque a palavra de Deus também assim o diz. Então todos os povos terão temor de nós. Porque sabem que não se podem meter connosco. Você sabe que até a própria palavra de Deus diz que nós vamos ser abençoados. Vamos ser abençoados de tal forma que aquele que não nos quiser abençoar e nos quiser levantar contra nós, esses cairão por terra. Você sabe que Deus diz constantemente que está do nosso lado para que nós possamos mudar a visão. É impressionante. Há tantas
coisas que Deus nos transmite pela sua palavra, que nós temos que começar-nos a perceber disso. Você sabe que o templo, o tabernáculo feito de tenda, era uma coisa lindíssima. Era lindo nas paredes, era lindo no teto, mas o chão era feito de terra. E era de propósito de terra. Sabe porquê? As pessoas pararem de olharem para baixo e olharem para cima. Pare de olhar para a derrota. Pare de olhar para as impossibilidades. Olhe para Deus. É Ele que o capacita. Ouça, nós não vamos fazer coisas grandes porque somos bons. Nós vamos fazer coisas grandes porque temos Deus. Eu e um dos meus filhos estivemos a ver uns vídeos, os vídeos de uma igreja já bastante grande, e estávamos a ver toda a configuração de projetores, de luzes, e eu estava entusiasmado com aquilo e continuei a ver várias vezes vários vídeos daquela igreja e como estavam a fazer as projeções, como é que estavam a fazer a gravação de vídeo, como é que estavam a fazer tudo e eu gostei bastante. Mas a primeira coisa que eu disse quando vi aquela igreja era que já é uma igreja que leva bastantes pessoas mesmo, e a primeira coisa que eu disse e era, até aí uma igreja maior. Um dos meus filhos que estava comigo sorriu. Porque é que nós temos que fazer na vida coisas pequenas? Porque é que não temos que ter visões grandes? E você pode dizer, mas você não sabe como é que eu estou. Como nós estamos muda Deus? Como nós estamos muda a grandiosidade de Deus, porventura? Você pode dizer, como eu posso dizer, mas eu não posso. Sim, até é verdade. Mas Deus não pode. Aquilo que faz com que a águia voe são os correntes de ar. É a força do vento que que a faz com que a sustente no ar. A nossa força, a nossa capacidade vem de Deus, não de nós próprios. E nós temos que aprender com o exemplo que Deus nos dá sobre as águias, para nós pararmos de uma vez por todas. Não, eu consigo, eu posso. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Isto é que é a verdade. Nós vamos mais longe. Nós somos curados por causa de Deus, não por causa daquilo que estamos a fazer. Nós não somos. Ouça, nesta terra até houve homens sem Deus que fizeram coisas e coisas importantes e tudo mais. Mas aqueles que têm Deus fizeram coisas impressionantes. Eu quero-vos contar sobre um pastor. Um pastor estava na sua igreja e depois recebeu um convite para no fim de semana a seguir ir a uma igreja de um pastor amigo dele, porque esse pastor fazia anos e então convidaram-no para fazer uma surpresa a esse pastor. Ele não queria ir porque ele não gostaria de deixar a sua igreja ao domingo, ele gostava de pregar lá ao domingo, na igreja, mas sentiu que ele devia de ir. E então ele foi. Ninguém sabia, só um ou dois sabiam, porque era uma surpresa para o pastor. Quando chegou lá, foi feita a surpresa, o pastor da igreja onde ele foi ficou muito feliz, muito contente pela surpresa, pela grande amizade que tem com o outro pastor. Pronto, e terminando a reunião, houve um homem que veio ter com este pastor que sentiu que devia de ir. E esse homem chega ao pé dele e diz assim: desculpe, eu não o conheço,
Mas eu tenho estado a orar a Deus para que Deus me dê livramento, para Deus mandar um anjo, para alguma coisa acontecer, para que a minha irmã seja curada. Ontem à noite eu tive um sonho, e no sonho eu via-o assim, vestido como você está vestido. E portanto eu não sabia que você vinha, porque ninguém sabia que você vinha. Portanto eu lhe peço que você possa ir orar pela minha irmã. Este homem de Deus concordou e foi. Quando chegou lá, a irmã deste tal irmão estava realmente bastante doente. Estava com cancro, fase terminal, já com não é mestas, é metástases, já com metástases. E ele orou por ela. E ele chegou e disse: eu venho aqui na qualidade de homem de Deus e eu sou apenas um veículo para que Deus abençoe a sua vida. Ele depois de orar foi-se embora e esse homem, passado uma semana, contactou a ele e disse-lhe: a minha irmã está completamente curada. Eu lhe pergunto, quem é que fez alguma coisa? Quem é que preparou tudo? Não foi Deus. Agora entenda uma coisa, por favor, quem é que vai preparar tudo e quem é que vai fazer tudo na sua vida? É você? Ou é Deus? É as pessoas que você conhece? Ou é Deus? Não viva a vida como um rato, que anda sempre com os olhos em terra à procura de comer. Viva como uma águia, que voa bem alto. Ninguém toca nela. Nem ninguém ousa atacar a sua vida. Porque sabe que prepara-se para ter grandes problemas. O mesmo acontece conosco. Aqueles que nos atacam só preparam-se para cair. Mas você tem que fazer alguma coisa, dizer alguma coisa. Não, não precisa. Deus é por si. Ninguém pode ser contra si. Precisamos nós de fazer alguma coisa com aqueles que nos atacam, que tentem agarrar, fazer alguma coisa. Não, não temos que fazer nada. Nada. É Deus quem nos justifica. É Deus quem nos justifica. Deixem-me procurar aqui. Vamos abrir. É, 60, perdão, vamos abrir, não disse. Isaías 60:11, peço perdão. Isaías 60:11. Isaías 60:11. Esta é uma das promessas de Deus para nós. Uma das muitas promessas de Deus para nós. Das promessas que nós seremos abençoados. Não importa as circunstâncias que estamos a passar. Sabe que quando Isaías falou esta palavra, já o povo de Deus já estava levado cativo de Babilónia e não era altura fácil. No entanto, veja o que está aqui escrito, Isaías 60:11.
As tuas portas estarão abertas de contínuo. De noite, nem de dia se fecharão, para que tragam até a ti as riquezas das nações, conduzidas com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que te não servirem perecerão. Sim, essas nações de todos serão assoladas. Você está a ver? As nossas vidas de noite e de dia serão abençoadas. A nossos ministérios, nas nossas vidas, as portas não se fecharão para que tragam até nós as riquezas. Conduzidas por reis, por presidentes e outras pessoas. Mas aqueles que se levantarem contra nós, aqueles que não servirem-nos a nós, preparam-se para cair e para perder o seu lugar. Não sou eu que estou a dizer. Deus. Cada vez que nós entramos num relacionamento, nós passamos a ser parte dessa pessoa e essa pessoa ser parte de nós. Quando há um casamento, há uma união com Deus. Nós fizemos esse casamento, nós fizemos essa união. Agora nós somos dele e ele é de nós. Então, a partir de agora, Deus não olha para nós como mais um, mas olha para nós como um filho dele. Algo que ele vai abençoar garantidamente. E vai fazer com que todos à nossa volta nos abençoem. E todos aqueles que se levantarem contra nós, esse perderão o seu lugar. Mas será que nós vamos fazer alguma coisa? Não, não vamos, não é preciso. Eu lembro-me, na altura que eu era guarda noturno, um colega meu também chegou ao pé de mim e a dizerem-lhe que iam-lhe dividir a zona. Se dividissem a zona, ele ia perder dinheiro. Eu já contei este testemunho algumas vezes. Mas é para você entender que foi Deus, é Deus que faz as coisas. Não foi Ele que fez nada. Não fui eu que fiz nada. Nós só oramos. E se lhe dividissem a zona, ele ia perder dinheiro. E eu lembro-me perfeitamente, ele trouxe-me um mapa. E naquele mapa tinha marcado a cores. Estava bem feito, estava giro. Aqui, marcado a cores, uma zona, a outra zona a outra cor, e depois mais outra zona a outra cor. Eu tinha para aí 3 cores diferentes, e aquilo estava bonito, estava giro o boneco. E eu olhei para aquilo e ele disse, olha, esta é a minha zona toda. E esta é o bocado que querem tirar ou coisa. Mas eu para ficar, se me cortarem a zona, então eu quero ficar com este. E eu olhei para ele, se não ficar com a zona toda, então eu quero ficar com este. E eu olhei para ele e disse assim, isso não funciona assim, com Deus. O que é que tu queres? Porque eu devolvi-lhe o mapa e disse, isso não funciona assim, o que é que tu queres? Ele ficou a olhar para mim, pensou um minuto, eu quero tudo. Por isso nós podemos orar. E então orámos juntos, para que Deus cumprisse em nós a sua bênção e lhe concedesse que ele ficasse com a zona toda. Que não houvesse divisão alguma. Aquele comandante de esquadra tinha ido para lá há pouco tempo. Normalmente, pela minha experiência que eu tenho de polícia, o que é que acontece? Embora eu fosse guarda noturno, eu apresentava-me em esquadras de polícia e era eu que faziam as divisões de zonas e marcavam as zonas. Portanto, pela minha experiência de polícia, quando um comandante chega a uma esquadra, normalmente está lá no mínimo 6 meses, 1 ano, pronto. Normalmente, pode até estar mais, pode até estar menos, pronto. Mas normalmente está sempre muito mais tempo. Este estava lá muito pouco tempo, já queria fazer divisões de zona. Nós oramos.
E ele telefona para mim e disse: olha, sabe o que é que aconteceu? Agarraram naquele comandante e mandaram-no para o Algarve. Quem é que fez isto? Fomos nós? Nós só oramos. Foi Deus que fez tudo. Deus não conseguiu fazer com que essa pessoa desistisse daquilo que ele queria fazer, então agarrou e mudou de sítio para que não houvesse divisão de zona. E não houve divisão de zona. Glória a Deus. Se entende? Nós muitas das vezes queremos orar a Deus e depois oramos a Deus e dizemos: olha, Pai, eu te peço que me resolvas este assunto, mas faz desta maneira. Mas porquê que há de ser feito à maneira que nós queremos e não há de ser à maneira que Ele quer? Temos que dar correção. Só com correção é que funciona. Você entende? Não correção a Deus, mas temos de dar correção a nós próprios. Temos que entender aquilo que estamos a fazer. Temos que entender que é Deus que opera tudo em todos. Que não é as nossas capacidades. Nós não temos que dizer a Deus: não, Deus, tens de fazer desta maneira ou daquela maneira. Mas quem somos nós? Ele é que é Deus. Ele é que sabe o que vai fazer e como vai fazer. Entende? Nós só temos que agarrar no assunto: Pai, olha, este é o assunto. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a resolver o assunto. E como é que Ele vai fazer? Eu vou-te ser sincero, não sei. Eu não sei como é que Ele vai fazer. Eu cheguei a uma altura que desisti. Desisti de quê? De perseguir para o alvo, de continuar? Não desisti disso. Mas decidi de pensar a maneira como Ele vai resolver. Eu lembro-me uma vez, eu orei uma coisa a Deus, pedindo a Deus, e orei e comecei a pensar: Deus pode resolver desta forma, ou se não desta forma, se calhar pode resolver desta forma. Ou daquela forma. Quer dizer, eu devo ter arranjado para aí umas 10 maneiras diferentes. Ele arranjou a maneira número 11 de resolver o problema. Aquilo que eu exatamente não estava a pensar. Se entende? É Ele que resolve. Portanto, a partir dessa altura que eu percebi isso, eu deixei de pensar como é que Deus vai resolver. Eu entrego nas mãos dele. Ele tudo fará. Como é que vai ser? Não sei. Ele vai resolver. Ele garante que sim. Ele próprio diz aqui que as portas não se vão fechar. Nós não devemos fechar as nossas portas da nossa vida, nem de noite nem de dia. Porque riquezas virão até nós. E como é que vai ser? Não sei. É impressionante. O rei Davi, é impressionante. Cada vez que ele precisava de entrar numa batalha, ele orava a Deus e buscava a Deus para saber qual a decisão de Deus. Não era a decisão que ele achava que era melhor fazer. Era a decisão de Deus. E grande parte das vezes, se não todas as vezes, Deus não lhe dava a mesma direção. Umas vezes era de frente que atacava, outras vezes era por trás, outra vez era de lado, outras vezes era feito em emboscadas, nunca era da mesma forma. Nunca era da mesma forma. Porquê? Porque é Deus que sabe as coisas. A nós só nos é dado orar, confiar e andar com Deus. Temos de fazer o mesmo que a águia faz.
Vamos abrir, já que estamos em Isaías, vamos a Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Deus aqui mostra-nos a nós o seu poder. Eu já orei este versículo várias vezes para a minha vida. Houve uma vez, na altura, a minha esposa foi uma das primeiras vezes que eu orei este versículo para a minha vida. Eu tinha estado a trabalhar, cheguei tarde, normalmente eu trabalhava toda a noite, perto das 7 da manhã deitei-me, era por volta do meio-dia, levantei-me, tinha dormido muito pouco, e fui buscar a minha esposa à igreja e vim para casa para que ela pudesse comer, para depois nós irmos outra vez à tarde para a igreja. Eu estava vestido, mas estava muito cansado, mesmo cansado. E eu lembro-me que cheguei ao quarto, me deitei em cima da cama, cansado mesmo. Só o dia anterior tinha sido um dia difícil, tinha dormido pouco, estava mesmo cansado. Eu agarrei e orei este versículo. Depois de ter orado este versículo, eu devo ter dormido uns minutos, penso eu, quando me levantei, o cansaço tinha sido todo embora. Veja o que é que está aqui escrito. Não sabes, não ouviste? O eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigam. Aqueles que esperam no... Será que alguma coisa tem a ver com a idade? Não, não tem. Será que alguma coisa tem a ver com a saúde? Também não tem. Tem a ver com você confiar nele, esperar nele. Isso sim. É ele que capacita. É dele que vem a vitória para as nossas vidas. Que é Deus que nos concede a vitória. Então, e vai tudo resolver. E vai tudo resolver. Esta é a certeza do Deus que nós temos. Um Deus que não é igual aos outros. Enquanto os outros olham para Deus, mas dizem que o amam, dizem que confiam nele, mas continuam a andar na terra com os seus esquemas, com as suas coisas. Aqueles que andam com Deus não têm esquemas. Não pensam que vai ser desta forma ou daquela forma que vão resolver, mas apenas confiam no Altíssimo. E é Ele que abre as portas. Você entende? É Deus que abre as portas que tem que abrir. É Ele que faz com que as riquezas venham chegar até nós. Porque as portas da nossa vida estão abertas, confiança no grande Deus que temos. Esta vida nos tenta mandar para baixo. Nós vivemos num planeta que se chama Terra, planeta Terra, e realmente ele é feito de terra, mas você sabia que mais de metade do planeta é água? E, no entanto, nós chamamos Terra. É o planeta Terra. Mas você percebe
Nós não temos que andar sobre a terra. Temos que voar. Temos que voar como... não, a partir de agora vamos começar a subir aos prédios e a atirar-nos. Não, não é isso. Você tem de começar a não confiar em tudo o que lhe dizem, em tudo o que ouve, em toda a informação que lhe trazem. Agarra em tudo isso e mande para trás das costas, por favor. Ouça a informação que Deus lhe diz. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? O que lhe dizem assim? Eu tenho exemplos de irmãos, eu já não falo coisas sobre a minha vida, mas tenho exemplos de irmãos que foram abençoados só porque oraram. Coisas simples. Agarraram, confiaram em Deus e oraram: Senhor, olha isto, olha como estou a tentar fazer. E oraram. E foi o suficiente para tudo mudar. Quem é que fez as coisas? Nós? Não. Deus. Um dado rapazinho, a sua avó veio ter comigo. E eu estava a ser perseguido na escola. Vão fazer bullying nele. Essa avó veio ter comigo e orou comigo. Na semana a seguir aparece a avó e diz assim: nunca mais tocaram nele. Fui eu. Eu nem sei quem é o rapaz. Eu não fiz nada, não fui à escola, não fiz nada. Foi Deus. E hoje eu aprendi uma lição. Eu já tive problemas que houve na escola com os meus filhos. Tentei resolvê-los pela maneira mais dura, tentando enfrentar, bater as coisas de frente. Não resulta. Orando a Deus, as pessoas ficam com medo. Aconteceu com um dos meus filhos. A pessoa que andava a importunar um dos meus filhos ficou com tanto medo que cada vez que um dos meus filhos, passava ao pé dele, ele baixava a cabeça e olhava para o chão. Fui eu? Não. Foi Deus. Pare de tentar você resolver as suas coisas. Tentar através desta saída, daquela forma, da outra forma. E não, é através de um esquema de coisa. Pare com isso. Você tem Deus. Você tem que voar por cima das circunstâncias. Você tem que ser como uma águia. Planar. Confiar. Ouça, se a águia não confiasse no vento, você acha que ela estaria lá com as asas abertas? Por isso é que nós somos comparados com a águia. Não por causa da força, mas por causa da confiança. A confiança de poder planar. E nós podemos ter essa confiança, sabendo que a palavra de Deus nos dá essa confiança, sabendo que Deus nos diz, através da sua palavra. Eu peço desculpa. Vamos a Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, 1. Lá no Velho Testamento, Deuteronômio 28, 1. Eu quero que veja, eu acabei de declarar há pouco este versículo, mas eu quero que você leia. Veja o que é que Deus diz. Não tem a ver com as circunstâncias, não tem a ver, pronto. Não, agora o país está bem e eu estou bem. Não tem nada a ver com isso. Agora as coisas mudaram, tudo vai ficar bem. Para si, porquê é que tem que ficar bem? As coisas ficam bem porque você tem Deus, porque você confia em Deus, porque você está a andar com Deus. Que apesar de todas as circunstâncias parecer que estão-se a virar contra si, vai tudo cair em cima de si, mas você diz: não temerei como possa fazer o homem.
Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A sua palavra tem que estar constantemente na sua boca. A sua confiança tem que estar nele, não nas circunstâncias. Não, isto agora vai mudar por causa disto, por causa... Não, isto agora já mudou por causa de Deus na sua vida. Deuteronômio 28:1. E será se ouvires a voz do Senhor teu Deus e tiveres cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordena, o Senhor teu Deus se exaltará sobre todas as nações da terra. Se deres ouvidos a Deus e guardares os seus mandamentos. Sabe que se nesta terra nós tentarmos fazer as coisas à nossa maneira, nós vamos perder e não vamos ganhar. Você já tentou bater de frente contra um comboio? Alguns vão estar a rir, bater de frente contra um comboio? Também existe um coisa, dar murros em ponta de facas. Você já tentou também? Não experimente, por favor. Também não experimente bater de frente contra um comboio. Porque é que normalmente o que nós queremos fazer na nossa vida é bater de frente contra o comboio e pensamos que vamos aguentar com o embate. Eu vou lhe dizer que não vão. Mas experimente meter Deus na questão e que Ele bata contra o comboio. Lhe garanto que o comboio já parou. Não vamos vencer nesta terra pelas nossas capacidades, pela nossa esperteza, pelas nossas possibilidades. Não. Vamos confiar em Deus e deixar Ele fazer o que tem a fazer. É Ele que vai fazer a diferença. É Ele, não somos nós. É Ele que faz toda a diferença na nossa vida. Houve uma altura, houve várias alturas, mas houve uma altura, principalmente na minha vida, muito difícil. Antes de eu aceitar Jesus, foi muito difícil para mim viver. Muito difícil. Ao ponto tal de querer tirar a minha própria vida, porque era difícil, estava a ser muito difícil. O sofrimento era demasiadamente grande. Tentei de todas as formas. Eu quis bater não contra um comboio, mas contra vários comboios diferentes. Depois aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, comecei a frequentar uma igreja e comecei a perceber que era completamente diferente aquilo. Mas continuei com um sofrimento no meu coração. E eu sei que eu busquei a Deus para que tirasse aquele sofrimento de mim. E houve um determinado dia que eu acordei e tudo tinha desaparecido. E quando tudo desapareceu, eu percebi o poder que Deus tem nas nossas vidas. Uma vez eu queria comprar uma mala de... eu chamo mala de diplomata, mas é aquelas malas de tipo escritório, que os homens de escritório costumam levar. Eu não precisava daquela mala, mas eu queria comprar. Eu tinha um desejo enorme de comprar. Eu até sei onde é que foi. Foi num hipermercado grande na Amadora. E eu entrei dentro desse hipermercado e eu disse a Deus: Senhor, se não for da tua vontade que eu compre a mala, tira o desejo do meu coração. Pois, foi instantâneo. Eu entrei, dei uma volta, vi onde é que estava a mala, olhei para a mala e segui. E nunca a comprei na minha vida. Eu nem sequer precisava. Deus tirou o desejo de mim. Você entende? Se Ele pode mexer em sentimentos, pode mexer em desejos, na nossa vida, não pode Ele fazer tudo o resto? É quando eu vi Ele fazer aquilo na minha vida, quando eu vi fazer aquilo com a mala na minha vida, eu disse,
Este Deus pode fazer tudo. Tudo. Ele pode mudar tudo. Eu tenho visto ele mudar montes de coisas. Eu tenho visto mudar decisões que tinham tomado contra mim e as coisas voltarem-se a meu favor. Eu vi pessoas em autoridade dizer, não, isto é assim, vai ser assim. E eu, nada disso. Você é que sabe. Era o que eu dizia. Aquilo que decidiram, que queriam, que todos queriam, que tinha que ser, nunca aconteceu na minha vida. Porquê? As pessoas é que pensam que mandam. Não mandam nada. Eu mandei Deus. Eu sou-te sincero. Eu não orei sobre o assunto. Eu apenas disse, eu gostava de ficar onde estou. Foi o que eu disse a Deus. Não disse mais nada. Absolutamente mais nada. Mas foi o suficiente para que eu fosse abençoado. Será que Deus pode fazer grandes coisas? Acredita em mim. Vai depender mais de si do que de Deus. Deus, quando enviou Jesus à Terra, a intenção dele era ganhar filhos e filhas para ele. Mas filhos e filhas que percebessem, de uma vez por todas, que a capacidade deles vem de Deus e não deles próprios. A esperteza vem de Deus e não deles próprios. A sabedoria vem de Deus e não deles próprios. Você sabe que o povo de Deus só começou a vencer quando percebeu para andar com Deus tinha que fazer o que ele queria, não o que eles queriam. O povo entrou e foi determinado e Deus mandou espiar a terra. 12 espias foram. 2 deles trouxeram um relatório positivo, apesar da terra ter gigantes na terra, inclusive. Mas 10 deles disseram que não. E todo o povo acreditou nos 10 e não acreditou naqueles 2. Sabe o que é que aconteceu? Aqueles homens, até a idade de 20 anos, todos morreram no deserto. E o novo povo que nasceu no deserto, esse povo confiava em Deus. Quando eles voltaram a entrar na terra prometida, conquistaram tudo. Conquistaram de forma mais louca possível. Eles rodearam 7 vezes, durante 7 dias, uma vez por dia, rodearam as montanhas de Jericó. E o povo que estava lá dizia, mas o que é que estes estão a fazer? O povo de Deus não questionava. Foi a ordem de Deus, é o suficiente para nós. E sabe o que é que aconteceu? No último dia, rodearam 7 vezes e quando deram a última volta, pararam todos de frente à muralha, tiraram todos em frente à muralha e em frente à muralha esperaram e as muralhas se afundaram, gritaram, as muralhas se afundaram e eles entraram e conquistaram a terra. Quem é que fez aquilo? O homem? Tinham eles grandes pedras para mandar? Não. Não, foi na altura, meteram bombas, tudo aquilo à volta, explodiram as muralhas. Também não. Foi Deus. Deus. E hoje em dia, é Deus que faz todas as coisas. É Deus que faz a mudança. Todas as coisas. É Deus, não somos nós. E nós temos que nos capacitar de uma vez por todas que é Ele que faz. E se é Ele que faz, vamos confiar nele. Vamos depender dele e não das circunstâncias, daquilo que nos dizem, da informação que nos trazem, dos relatórios que nos trazem, de não dá, não há hipótese, não coisa. Esquece isso tudo. Esquece isso tudo. Mas você não sabe, é que eles disseram. Eu quero lá saber o que é que disseram. Eu não quero saber isso.
Eu quero saber do que é que Deus disse. Você quer ver o que é que Deus disse? Marcos 11, 23. Vamos lá, Marcos 11, 23. É no Novo Testamento, Marcos 11, 23. Eu acho que está aqui. É isso. Marcos 11, 23. Eu acho impressionante este versículo porque Jesus traz uma ilustração para nós de uma impossibilidade. Nós estamos numa terra, numa altura do planeta Terra, há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás ainda não havia pólvora nem explosões como se há agora e se conhece agora. Não havia escavadeiras o suficiente como há agora, enormes, de conseguir mudar, escavar e fazer buracos. Não havia nada. Marcos 11, 23. Mas o que está aqui é que Jesus fala de uma impossibilidade tornada possível. Veja o que está aqui. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser, falar a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Jesus deu uma ilustração para nós de uma impossibilidade. Então, mas eu vou dizer a um monte, olha, levanta-te e vai para dentro da água. Vai para dentro, tira o monte daqui e vai para dentro da água. É impossível. Mas Jesus estava-nos a dizer, até aquilo que é impossível, para nós se torna possível. Porquê? Porque é Deus que faz. Veja o versículo 24. Por isso vos digo, tudo o que pedires orando, crê que o recebereis e tê-lo-ei. Não vão ser as nossas possibilidades, não vão ser as nossas capacidades, não vão ser os nossos conhecimentos, não vão ser os conhecimentos das outras pessoas. Vai ser o poder expresso do nosso Deus. Sabe porque é que Jesus deu esta ilustração? Porque antes ele tinha passado por uma figueira, não viu figos nela e disse: seca-te pela raiz. E no dia a seguir, os discípulos passaram por lá com Jesus e viram que a figueira se secou. E disseram: Jesus, a figueira que tu amaldiçoaste secou-se. E sabe o que é que Jesus disse? Versículo 22. Jesus respondeu-lhes: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. E então também acontecerá convosco o mesmo que eu fiz com a figueira. Vocês falarão e as coisas vão acontecer. Vocês vão confiar que Deus tem o poder e a capacidade de agarrar, mover até montanhas para dentro do mar. E então vocês vão falar e as coisas vão acontecer. É o mesmo que hoje pode acontecer com a sua vida. Se você agarrar, falar e mudar as circunstâncias. Ouça, este mundo não está cá para nos servir. Este mundo está cá para nos derrotar. Mas nós que temos Deus, temos a garantia da vitória. A garantia que com Deus somos mais que vencedores. Portanto, não vamos olhar para as circunstâncias. Não vamos olhar para as impossibilidades. Vamos olhar para Deus. Deus, o nosso Deus que tudo faz. Que tudo pode. Romanos 8:31. Vamos lá a Romanos. Para terminar, vamos a Romanos 8:31.
Você não fique. Só temos mais perto de meia hora ou uma hora de pregação ainda. Ainda falta só um bocadinho. Romanos 8:31. Sabe que não há coisa melhor do que estar com Deus. Cada vez que eu estou a falar aqui, eu sinto isso. Cada vez que eu estou a adorar, eu sinto isso. E ouça, Ele é tudo o que eu tenho. É tudo o que eu tenho. Romanos 8:31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que se vai conseguir levantar contra nós? Eu sei de pessoas que se tentaram levantar contra homens e mulheres de Deus e sabe o que é que aconteceu? Alguns morreram, outros perderam o seu lugar, outros foram para o outro lado, outros desapareceram. Mas algum irmão fez alguma coisa? Não. Deus fez. Deus fez. Deus fez. Foi Deus que fez. Não foi verdade. A nós não nos cabe o direito de fazer com que dizer que aconteça isto ou aquilo a esta ou aquela pessoa. Não. Nós entregamos o assunto nas mãos. E Ele que resolve. Ele sabe o que é melhor. Há pessoas que muitas vezes estão a ser influenciadas contra nós. E então, Deus lhe toca no coração e as pessoas mudam. Outras realmente não conseguem mudar porque estão tão enraivecidos, não conseguem. Então, esses são prejudicados. Não somos nós que vamos dizer o que é que lhes vai acontecer. Não somos nós que vamos amaldiçoar seja quem for. Nós só entregamos o assunto nas mãos de Deus e Deus resolve o assunto. Ele próprio diz: aqueles que vos abençoarem serão abençoados. Aqueles que vos amaldiçoarem serão amaldiçoados. Está escrito. Você agarrarem, não vamos abrir em Gênesis 11, essa é a declaração que Deus diz a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações. Aqueles que vos abençoarem serão abençoados, aqueles que vos amaldiçoarem serão amaldiçoados. Porquê? Não porque nós façamos alguma coisa, mas porque Deus é por nós. Ninguém pode ser. Muda a maneira de você ver o mundo, por favor. Mude a maneira de ver o mundo. O mundo não está lá para ajudar. Mas Deus está. Ele garante que você vai vencer. Garante que a vitória já é sua. Em todas as coisas. Afinal, não é mais meia hora. Afinal, agora vamos ficar de pé e vamos orar. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Vamos lá ficar de pé. Vamos ficar de pé. Epa. Epa. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer, Pai, as capacidades que eu tenho vêm de Ti. A saúde que eu tenho
vêm de ti. As finanças que eu tenho vêm de ti. Tudo o que eu tenho de ti veio. E eu te agradeço, Senhor, por tudo o que estás a trazer e continuas a trazer até mim. Por tudo o que fazes na minha vida, Senhor. Senhor, eis-me aqui, escolhido por ti para fazer a tua vontade. Pois esse é o teu desejo, eis-me aqui, Senhor. Eu sei que a minha vida nunca mais será a mesma. Eu sei, muitos me tentarão derrotar, mas eles preparam-se para cair. Eu sei que em ti posso todas as coisas. E eu sei, Senhor, que de nada eu tenho falta. A glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Bênçãos. Bênçãos. Muitas bênçãos. Para toda esta semana, no nome de Jesus. Amém.